A minha pergunta hoje vai ser para as três. Na área da saúde, na área da educação e na área social. Hoje, na área da saúde, está muito defasada. Muitos profissionais hoje fazem o que querem. Tem muitos profissionais que acham que são profissionais hoje, mas que a gente vê que não são profissionais. Porque a gente entra no órgão hoje, no socorro hoje, você vê certos profissionais que são aqueles cargos comissionados, né, fazendo função às vezes que não vai poder fazer. Um cara que às vezes mexe com certo tipo de coisa, que está com um coletezinho, na área da saúde, que eu acho isso de fazer um descaso da população. Não sei se você sabe disso, você acha que deve saber também, porque tem muitas coisas que acontecem hoje. Passou por isso essa semana agora, um faxineiro, né, foi lá pegar uma paciente, estava passando mal na entrada do pronto-socorro São Gonçalo. O paciente estava na cadeira de roda, o faxineiro que foi lá para ajudar, que o próprio maqueiro não saiu do lugar dele para poder levantar. Eu fui sair do lugar onde eu estava, fui lá, ajudei o faxineiro a levantar a senhora que estava quase caindo, que estava com o braço enfaixado, caindo na cadeira. Então eu acho que é muito descaso essas pessoas que estão fazendo esse tipo de serviço. Graças a Evolutão, na área da educação, infelizmente também, qual você tinha debatido agora, na questão do loteamento. Horrível isso. Tem professor hoje, dentro da comunidade do Complexo Salgueiro, principalmente, tem professor dentro da comunidade que passa o dever no quadro, vai lá e bota a resposta. Você chega para o aluno e pergunta assim, quanto que é 5 mais 5? O aluno chega para você e fala assim, eu não sei, o professor não sabe. O aluno fala que não sabe. Hoje, Neila, dentro de Jardim Catarina, não só como Jardim Catarina, como Complexo Salgueiro e os bairros adjacentes ali, hoje está muito defasada a questão de projetos sociais dentro da comunidade. Eu acho que isso hoje na comunidade é muito em falha. Porque hoje, se o jovem na favela hoje ele não tem oportunidade dentro da tua favela, o único lugar que eles vão ter oportunidade é onde? Poder paralelo. Infelizmente, essa é a única opção hoje. Então hoje, eu queria saber de vocês hoje, qual é o governo de vocês hoje, nessas três áreas, qual seria a opinião de vocês hoje no seu trabalho de governo? Esse debate inicia aproximadamente um ano atrás, quando nós entendemos que tínhamos que discutir nossa cidade. Realizamos aqui na frente, num espaço, uma grande plenária, onde tiveram mais de 200 pessoas, trouxemos um técnico, um bom cidade, que foi o professor Adalto, para estar fazendo a explanação do São Gonçalo que queremos. Com esse tema, abrange tudo. Primeiro, trouxemos um técnico com grande conhecimento da nossa cidade de São Gonçalo para fazer essa explanação. Tá? Depois houve as perguntas específicas. Então, falando nisso, Isabela, me desculpe, Soninha, me desculpe. Eu sou um dos caras que discuto mais nessa cidade, né? Sou um dirigente partidário, tenho uma vida voltada nesse país. E a minha preocupação do partido a vida toda foi o que na minha fala? Parece 3 minutinhos. Falar especificamente de uma coisa. Quando a gente pensa em falar disso e daquilo, se perdeu e não conseguiu transmitir nada. Então, naquela intervenção minha, foi simplesmente para isso. Porque quando a gente procura falar de educação e saúde, o cara é eleito para quê? Não, lá vou representar. Não! Quando você acaba de ser eleito, você tem que discutir e pensar em qual comissão que você vai fazer parte. Política se faz na comissão, plenária oba-oba, se fala o que bem entende. Então pensa que você vai fazer parte. Eu eleito, vou para tal comissão e lá eu vou levar minhas políticas e vou debater para quem está fazendo parte da comissão e para o plenário defender. Que plenária é oba-oba, é voto no interesse da maioria das pessoas, já vão para lá tudo com os seus votos. Então você tem que conteúdo que você conseguiu convencer os seus quadros da comissão para tentar, dentro de um plenário, convencer, e no plenário não convence ninguém, mas todo mundo com seus votos já matar. Tá? Então foi só para esclarecimento, eu simplesmente quis ajudar nesse sentido. Samuel, quero em seu nome agradecer toda a direção do sindicato. Um abraço apertado do nosso amigo Manuelzinho, que cedeu esse espaço para a gente. Foi oferecido vários espaços. Mas nós, como sindicalistas que estamos achando que aqui, nesse espaço apertado aqui, podia pensar em muita gente, a gente pensou em trazer para cá, que aqui é a casa do trabalhador, nós estamos aqui falando do trabalhador. Estamos com representantes de 3 partidos que representam o trabalhador da cidade. Então, especificamente, vou fazer 3 perguntas, vou fazer no bolo. Na dúvida. Você citou várias vezes a enfermeira Regiane e a
a nossa ilustre deputada Janira Ferrari. Com a emenda que ela trouxe aqui para nós, sabemos que hoje as emendas dos deputados é impositiva. Antigamente botava aquela emenda ali e não via. Hoje é impositivo, é obrigado a botar dentro do orçamento as emendas. Tá? Então, especificamente escrever isso. E o que você acha da privatização da saúde? Que nós entendemos que a saúde foi chegar ao ponto, foi quando a partir do momento que foram separando, tirando os funcionários públicos da saúde, botando as OS da vida. Então, acho que é um grande erro. Nada para os trabalhadores da OS, né? Mas nós não podemos comparar um funcionário público que foi concursado, estudou, passou, com um cara politicamente que negou lá. Tem muitos trabalhadores de verdade, mas também se laça qualquer gato que passa no meio da rua. A minha ilustre companheira do meu partido, ele poderia saber qual a sua prioridade na área de educação. É creche, é eleição direta, que para a gente é o mais importante na cidade. Né? Se eleição direta não tem um diretor, vai fazer o que o prefeito quer. Se não fizer, não tem mais diretor. É assim. E você, minha jovem, que me encantou com a sua vida dentro do Jardim Catarina. Aquela região tão pobre, tão humilde, né, mas de pessoas muito valorosas. Eu quero perguntar o que você pensa para dar ocupação àquelas crianças tão abandonadas, sem nada o que fazer. Tá? Gente, boa noite. Eu sou Edinalva de Souza, Nalva no Mazar, lá do Salgueiro. Também sou pré-candidata a vereadora. Agradeço a Sônia Jardim, que me convidou através de Thaís, é tudo, né? E ele falou muita coisa que eu ia falar, e ele também. Desculpa ele, nome, né? Desculpa. E estou feliz com eles aqui, são pré-candidatas, né? E tudo que vocês falaram aqui é verdade. Agora, eu também tenho essas mesmas coisas que vocês falaram, é o meu conceito e a vontade de fazer. Eu dou aula de reforço escolar do Salgueiro gratuito. Essa coisa que ele falou da criança não saber ler, não saber conhecer a letra é verdadeiro, mas eu não culpo os professores, porque são 30 professores, 30 crianças numa sala de aula, autistas, crianças especiais, e o professor tem que dar conta de tudo isso. Tá? No Salgueiro é assim, a gente vê isso. Mas a minha pergunta para elas, e também é a minha dúvida, que eu também estou vindo pré-candidata, eu vim deputada estadual, Coradosa fez, né? Ganhei 257 votos, também uma amiga falou aqui da violência de gênero, né? Nós passamos por isso sim, eu passei, tive muita dificuldade no meu bairro, não pude fazer a campanha no meu bairro, porque eu trabalho há mais de 30 anos por causa disso. Desculpe, eu sou muito realista. Uma vez um amigo falou para mim assim, cuidado com o que você fala na internet. Mas é isso, para resumir, eu vi nos mandatos dos vereadores da esquerda muita distância. A Sônia Jardim vê muita coisa minha lá e vê crítica, mas não é crítica. Como eu sou cidadã, também sou pré-candidata, mas eu moro no Salgueiro, lá em casa hoje não tem água, está uma luta de água, a gente está pagando R$160 de parcelamento e 70 de água, com a esperança de ter água. A gente pediu uma pipa em fevereiro, eu pedi a segunda, já faz 3 meses, não chegou. Vou pegar água amanhã na casa de Thaís, no galãozinho. Essa é a nossa realidade, nós somos pré-candidata, vou terminar para isso. E aí eu percebi uma coisa na esquerda, e é isso que eu queria perguntar a Vossa Senhoria, se vai ser assim também. Porque eu vi que você falou, né, dos grupos, os grupos são muito importantes, mas eu percebi que os grupos na esquerda se fechou muito e não foram até nós, comunidade. Desculpa, eu senti isso. Nós procuramos muito grupos da esquerda, são poucos vereadores, e quando o Bolsonaro estava no poder, por mais difícil que foi o nosso sofrimento, foi todo mundo para a rua, sempre estava indo para a rua, né? Mesmo apanhando, foi para a rua. E o Lula ganhou, graças a Deus, e agora está podendo fazer política melhor de esquerda. Mas a esquerda eu não vi a esquerda indo para a rua, eu não vi a esquerda nos procurando. Nós vamos procurar a esquerda para ir para o Salgueiro, a direita vai para o Salgueiro, ela envolve a comunidade, não vou entrar em detalhes. Então eu queria saber das vossas senhorias, assim como eu também sou pré-candidata, sei que não é fácil governar quando você tem um prefeito que é totalmente, né, não permite, mas tudo isso que vocês falaram no início que eu cheguei, eu adorei, e vocês pensam nisso, além de ficarem nesse reduto de grupos, dá um jeito de ir para as comunidades, por mais difícil que seja. Eu tenho uma pergunta também que é do povo, que não quis se identificar, que é sobre a questão do autismo
nas escolas. Como isso está sendo tratado? Porque tem escolas que não sabem lidar com as crianças autistas. E se vocês têm alguma notícia sobre isso e se isso também faz parte do projeto de vocês, futuro para Bereano. 4 minutos. Então, gente, eu vou responder primeiramente ao amigo que me conheceu de grupos, né? Grupos de WhatsApp, nos quais eu sempre levantei muita briga. Sempre sou de muita briga, né? Muito. Ele tá me vendo aqui, tá me vendo educadinha, me vê brigando nos grupos. Com relação aos maqueiros não atenderem bem, a gente não vou dizer todos, tá? Sim. Muitos são cargos de indicação, muitos a empresa pertence a algum político. Então, isso tudo precisa ser fiscalizado. E é o próprio povo que tem que ligar também para a ouvidoria, fazer a sua parte, reclamar. O prefeito tem medo de quem mete a cara e reclama. E fui maltratado aqui, estou filmando, está ao vivo. A gente tem que usar esse poder que nós temos hoje, que é um celular na mão. E acabar com essa coisa, esse vício do cabide de emprego. Quando você fala com relação às escolas, é outro cabide de emprego para virar curral eleitoral, para ganhar voto. Quando coloca a pessoa com a mínima capacidade técnica, nós temos que lutar para que São Gonçalo, o cargo de diretor de escola seja concurso público. O que está faltando nessa cidade é concurso público, até para maqueiro. Concurso público em todas as áreas, né, para estar servindo a cidade. Com relação a Jandira Fegali, que me foi perguntado pelo Vanderlei, a Jandira Fegali mandou, durante esse mandato agora do Capitão Nelson, 200 milhões para São Gonçalo. Não é 2 mil, não é 2 milhões. E passa-se pela prefeitura, porque envia para a prefeitura. Né? A Regiane, durante o mandato dela, também destinou emendas para São Gonçalo relacionadas aos trabalhos voltados para a mulher, porque ela é da Comissão de Direito da Mulher, e eu, enquanto assessora parlamentar dela, às vezes ela falava assim: o que Isabela quer para São Gonçalo? Porque ela já sabia que eu estava lá na porta. Era o tempo inteiro. Falava: São Gonçalo tem várias demandas. Então eu era uma das pessoas que faziam a campanha de Regiane aqui, então me sentia no direito de cobrar. Assim como essas pessoas que vieram aqui hoje comigo, vocês também terão o mesmo direito de cobrar. Outra coisa que eu queria colocar, Vanderlei, quando você me falou que quando chega lá o voto é marcado. Se for para participar desse voto marcado, eu não quero nem sair da minha casa, porque eu deixo meus filhos me vendo fazer política há anos. Eu vou entrar, se não for o Dimas eleito, é para fazer oposição. E é para fazer oposição responsável. E na hora de votar, é para votar o que é bom para a população e não para o meu bolso. E não para que eu tenha cargo em posto de saúde para eu botar a enfermagem para trabalhar e votar comigo no próximo ano. Eu prefiro ser uma candidata de um mandato só. Mas a velha política, eu não compactuo com ela e não vou participar. Respondendo Marcão, as duas contemplaram, né, assim, na minha resposta aqui. Quando a gente faz um trabalho numa comunidade, né, nos bairros periféricos, o que faz com que o aluno, a criança, o jovem, o adolescente, as mulheres se incluam na sociedade é a educação e a cultura. Se a gente não tiver cultura, a gente não tiver projetos culturais para que venham contribuir com a população, a gente vai continuar deixando as pessoas fora dessa inclusão. E a gente tem que pensar sempre na inclusão. E eu lá no Jardim Catarina, né, nós, então falo eu porque não estou sozinha, aqui é um coletivo. E é um coletivo de mulheres que está aqui comigo. E quando a gente faz os trabalhos em Jardim Catarina, em São Gonçalo, com um grupo de mulheres negras e tudo, a gente pensa assim, sempre na questão da inclusão. A gente tem lá no Jardim Catarina um pré-vestibular comunitário, que é o Emancipa, que dá oportunidade de jovens adultos entrarem na universidade, que é muito importante.
a gente também pensa que o que vem ajudar também, né, na inclusão são reforços escolares gratuitos, né, para crianças e adolescentes, porque tem que ter o conhecimento. A questão do investimento em creche, né, que já foi falado aqui, que ajuda as mães a poderem estudar também, trabalhar e estudar. E também a importância, na resposta, da parte cultural, né, que é canto, música, teatro, cursos profissionalizantes, que são essenciais também, e a gente já busca, né, já tem esses trabalhos há muito tempo já em Jardim Catarina, e é precário porque a gente consegue através mesmo da população, que a gente não tem ajuda de ninguém, a gente consegue as duras penas, mas é importante, é necessário. E são projetos que são essenciais para São Gonçalo, para a nossa população. Cultura, né? Cultura, música, teatro, cursos profissionalizantes. Aqui. Tudo isso estimula os jovens para eles evoluírem, terem os direitos e buscarem os seus direitos. Né? Dentro da questão social e cultural, a gente também tem que pensar na parte da saúde, que a gente precisa de psicólogos e psiquiatras para ter atendimento nas comunidades, porque nossos jovens, nossos adultos precisam de algumas orientações que às vezes procuram os movimentos sociais para conversar, para falar, e lá nós não somos profissionais adequados para dar esse suporte. E muitas das vezes é deixado de lado. Os jovens, muitos jovens, que a gente acabou de falar aqui, que tem LGBTQIA+, né? Que muitas das vezes sofrem agressões por deles mesmos de não serem aceitos por familiares, e há essa necessidade de ter atendimento, cuidado e ajuda psicológica, psiquiátrica, atendimento cultural, para eles se inserirem dentro da sociedade, todos os jovens, eu estou falando no geral. E também só uma coisinha, que eu não falei antes, mas é necessário também que seja implantada na parte de educação a lei 10.639, para que se tenha uma educação antirracista. Porque o que os jovens sofrem de racismo nas escolas é gigante. Então, isso afasta os alunos das escolas. Então, a gente tem que olhar esse lado social, esse lado cultural, esse lado de inclusão. É importantíssimo, porque a gente fica pensando muito em colocar em quantitativo nas cadeiras, mas não é isso. É qualidade e ver os jovens adolescentes dentro dessa inclusão social. A cultura salva, companheira. A cultura nos salvou na época da pandemia. Aliás, a pandemia é consequência do que a gente está fazendo com o meio ambiente. Então, volta à pauta do meio ambiente, por isso que eu falei que era mais difícil de falar. A cultura salva, e falando de meio ambiente, eu volto para responder a questão do autismo. Não sei se vocês sabem aqui, mas existem estudos que estão sendo desenvolvidos em relação ao que a gente tem feito com o meio ambiente, a nossa alimentação. Isso está trazendo consequências, e uma das consequências, além de enchentes e tudo mais, é a questão do autismo. Tá? Existem pesquisas que vão caminhando para a questão de que o autismo é uma das consequências da nossa agressão ao meio ambiente.
E aí, em relação ao autismo, para responder a Sônia, eu estive no governo que fez a primeira clínica escola do autista, e que funcionou em Maria Paula, e que logo depois, quando o governo não chegou, tentou eliminar. Mas como eu estava lá na secretaria como assessora, né, como supervisora, e naquele momento como assessora, inclusive, do secretário, eu fiz o enfrentamento e a gente conseguiu, então, já que eles queriam muito derrubar a clínica escola do autista, a gente conseguiu, então, transformar, porque nós fizemos em 2016, na época que eu estava como subsecretário, o primeiro censo e o único censo em relação às pessoas autistas da cidade que tinham idade escolar. E naquela época, em 2016, numa condição assim precária e de tempo curto e pela internet, nós tivemos um levantamento de mais de 3.000 pessoas em idade escolar, crianças, jovens, adolescentes, em idade escolar com autismo, na nossa cidade. Então, foi com esses dados que eu defendi lá, na época do governo Nancy, que não podia tirar um equipamento, porque existiam problemas lá naquele equipamento, mas que não podia retirar um equipamento e não colocar outro para substituir. E hoje nós temos o Centro de Referência Municipal em Autismo, que funciona no Gradim, e um outro Centro de Referência Municipal em Autismo, que funciona no Centro de São Gonçalo, porém, não consegue dar conta, né? Aqui, o número de autistas, a gente sabe do sofrimento dessas mães também, os CRAs que precisam atender esse público, mas que também não têm condições de atender todo o público. Então, o sofrimento dessas famílias é enorme e também a falta de investimento nessa pauta é enorme. Então, para responder o companheiro ali em relação ao que seria a minha plataforma, eu vou destacar que existe no nosso município, todos os municípios existem, mas no nosso município nós temos o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação trata de todas essas pautas: educação em tempo integral, creche, educação antirracista, LGBTQIA+, e por aí vai. O Plano Municipal de Educação é uma pauta importantíssima e deveria ser a base para qualquer gestor municipal nesta cidade, porque ela é discutida em conferências com a sociedade civil, e isso não tem sido respeitado. Então, eu defendo que o plano municipal, valorização dos professores está lá, dos trabalhadores da educação está lá no Plano Municipal de Educação, e eles não estão nem aí porque está escrito lá. E é feito com muita garra, muita fura, a luta ali para poder fazer. E pelo contrário, o que nós tivemos, Tânia lembra muito bem disso, talvez outras pessoas lembrem, o que nós tivemos na época da aprovação do nosso Plano Municipal de Educação foi um ataque, porque se resolveram fazer de tudo para embarrear o nosso plano, e logo depois ainda fizeram uma crueldade, que foi colocar mulheres com texto na mão, com Bíblia, mulheres evangélicas para dentro da Câmara, fazendo uma pressão para não aprovar o Plano Municipal de Educação, porque tratava de gênero e tratava de desenvolvimento social sustentável. Tratando de desenvolvimento sustentável, eles alegavam que a gente está ensinando sexo para as crianças. Você lembra disso, né, Tânia? Aquilo foi horrível. E nós, vereadores, tiveram a barbaridade de fazer passando por cima dos profissionais de educação que discutiram o plano e de toda a sociedade civil que estava presente. Antes de terminar aqui, que eu preciso terminar, senão ele vai bater em mim, eu vou falar que água e luz é direito de todas as pessoas. Não pode acontecer o que tem acontecido na nossa cidade, de ficar dias e mais dias sem água e sem luz, como a gente está vendo as periferias ficando. E para concluir aí, para a companheira pré-candidata, um prazer te conhecer, quero dizer que quando a gente fala no Cidade do Feminino, a gente fala de a gente estar nas periferias, a gente está em todos os lugares. Mas eu falo da violência política de gênero, cadê a Andréia? Que eu acabei não respondendo. A violência política de gênero, ela é acirrada também na pré-campanha, como ela muito bem disse, mas é mais, sabe por quê? Eu vou dizer, a gente não consegue entrar como pré-candidata nas favelas. Por quê? As pessoas, para nos receber, têm medo, porque tem olheiro, tem gente que está aí recebendo da gestão atual, para não nos deixar entrar. Então, quando você falar o partido não entra, a gente tem que entrar de muito de mansinho, rapaz, senão o negócio fica feio para o nosso lado.
Entendeu? Então é muito grave o que acontece. Não somos mais o segundo maior colégio eleitoral, porque nós perdemos isso, nós diminuímos o nosso número de pessoas. E, para não deixar de falar, educação inclusiva está de mal a pior neste município. Nós estamos sem professor de apoio, sem mediadores, sem condições, inclusive na nossa formação.